só. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre impairment, né? Então, quando a gente fala de impairment, a gente tem 3 coisas que são importantes. A primeira coisa que a gente tem é o valor em uso, né? O que seria esse valor em uso? Quanto que eu receberia de fluxo de caixa por utilizar esse ativo? A segunda coisa que a gente tem que é importante é o valor justo, tudo bem? Esse valor justo corresponde ao valor de mercado, como o mercado avalia esse ativo. O terceiro ponto que a gente tem que olhar é o valor contábil, por quanto esse ativo está contabilizado. Quando a gente fala de valor em uso, a gente precisa do fluxo de caixa. Fazer uma estima dos fluxos de caixa da empresa. Outra coisa que a gente precisa é a quantidade de períodos. A gente precisa saber por quanto tempo a gente vai utilizar esse ativo, ou seja, qual que é a vida útil dele. Então, a gente precisa saber qual que é a quantidade de períodos para a gente fazer a estimativa de fluxo de caixa para todos os períodos em que eu vou utilizar aquele ativo. O que a gente precisa também é a taxa que eu vou utilizar para fazer o desconto desses fluxos de caixa. Outra coisa que a gente precisa é o valor justo. Então, a gente vai pegar o valor de venda e aí a gente vai tirar todas as despesas estimadas de venda. Esses dois aqui, eles são estimativas, tá? Tá bom? Então, são estimativas que a empresa vai fazer. O último ponto que a gente tem é o valor contábil. Então, esse está na contabilidade, esse a gente já tem. O valor contábil é composto do quê? O custo de aquisição daquele ativo, tudo bem? A gente tem a depreciação acumulada e vai tirar qualquer perda por impairment de períodos anteriores. Assim, a gente vai chegar no valor contábil. Nesse caso, a gente não está falando de estimativa, tá? Bom, então vamos para o exercício agora. A gente tem uma empresa que possuía 2 máquinas, a máquina A e a máquina B, e elas estavam na contabilidade por R$1 milhão, já líquida de depreciação. Ou seja, essa depreciação acumulada que aparece para a gente aqui, ela não vai ser utilizada na resolução desse exercício. Vida útil, do fluxo de caixa e da taxa de desconto ao ano. Essas são as informações que a gente vai usar para fazer o cálculo do valor em uso. Para fazer o cálculo do valor justo, a gente precisa do valor de mercado e das despesas de venda estimadas. Bom, agora a gente consegue, com essas informações, fazer o cálculo do impairment. A gente tem que lembrar que o teste de impairment só vai ser feito se a gente tiver indícios de desvalorização. E para o goodwill, a gente verifica o teste de impairment de todos os exercícios. Bom, então nesse caso, as máquinas tiveram indícios de desvalorização e a gente tem que ver se teve perda por impairment. Então, o primeiro valor importante que a gente tem é o valor contábil líquido de depreciação. Esse é o valor que eu vou utilizar para comparar com o valor recuperável e ver se tem perda por impairment. A segunda informação que eu trouxe aqui é a depreciação acumulada, só que a gente não vai usar esse valor. Isso significa que o valor bruto da máquina A era 1 milhão mais 800 mil, enquanto que o valor bruto da máquina B era 1 milhão mais 100 mil, então 1 milhão e 100 mil. Para fazer o cálculo do valor em uso, a gente vai usar a vida útil, o fluxo de caixa e a taxa de desconto.
é importante que todos esses valores estejam na mesma periodicidade. O que vai definir a periodicidade é a periodicidade do fluxo de caixa. Se a gente está falando que o fluxo de caixa é anual, como no caso desse exercício, a vida útil tem que ser anual e a taxa de desconto também. Para calcular o valor justo, a gente vai usar o valor de mercado e as despesas de venda estimadas. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular o valor em uso. Para calcular o valor em uso, a gente vai usar uma formulinha de séries uniformes. Essa é a fórmula que a gente utiliza para fazer na mão, mas a gente tem como fazer pelo Excel de uma forma muito mais fácil. A fórmula do Excel, a gente vai fazer igual VP de valor presente, abre parênteses, a gente vai colocar a taxa, ponto e vírgula, a quantidade de períodos, tá? Que é o que está aqui na fórmula. Né? Tem que seguir essa ordem para o Excel entender. Ponto e vírgula. Vou colocar negativo o fluxo de caixa. Eu coloquei negativo para o nosso output sair positivo, né? O Excel entende que esses são fluxos opostos. Então, se a gente coloca negativo, o output vai ser positivo. O valor futuro, eu não tenho. Eu utilizaria, nesse caso, se eu tivesse algum valor residual, algo a pagar ou a receber ao final do período. E o tipo, o padrão é post-cifrado, então não preciso colocar nada. Fecho parênteses, dou Enter. Copio isso para a máquina B e chego no valor em uso das duas máquinas. Então, a máquina B usou 7% de taxa, vida útil de 8 e fluxo de caixa de 200 mil ao ano. O valor justo é bem mais fácil de calcular. Uma vez que você tenha o valor de mercado, o valor de venda daquele ativo, fica bem tranquilo. Então, a gente vai pegar o valor de mercado e vai subtrair as despesas de vendas. Então, a gente vai fazer 800 mil menos 4 mil, 796 mil. Para B é 1 milhão menos 30 mil, 970 mil. Agora a gente tem que ver qual desses dois é o meu valor recuperável. Ele vai ser o maior entre o valor em uso e o valor justo. Para A, o maior é o valor em uso de 852 mil. Então, esse vai ser o meu valor recuperável. Para B, é o valor em uso de 1.194.000. Então, esse vai ser o meu valor recuperável. Agora, eu tenho que me fazer uma perguntinha. Qual é o menor entre o valor contábil e o valor recuperável? Comparando na máquina A, 1 milhão com 852 mil, 852 mil é o menor. Então, o valor recuperável vai ser o menor. No caso de B, entre 1 milhão e 1.194.000, o menor é 1 milhão. Então, o menor é o valor contábil. E aí, eu tenho que fazer o ajuste ou não? A gente vai ter que fazer o ajuste quando o menor for o valor recuperável, ok? Então, no caso de A, eu vou ter que fazer o ajuste, mas não para B. Isso significa o quê? Usando ou vendendo esse ativo, eu não vou conseguir recuperar o valor do meu investimento de 1 milhão. Então, deixar esse 1 milhão na contabilidade estaria errado, porque a gente estaria superavaliando nossos ativos. Tá? Então, por isso que a gente vai reconhecer a perda. No caso de B, a gente não aumenta para 1.194.000, porque a lei societária impede qualquer tipo de reavaliação. Tá? Então, a gente não pode avaliar um ativo para cima, a gente só pode trazer para baixo. E qual que é esse valor do ajuste? O valor do ajuste é a diferença entre o valor contábil líquido de depreciação e o valor recuperável. Então, agora, na contabilidade, tem que estar 852 mil no meu ativo.
A diferença entre 1.852.000 é 147.073. A gente reconhece perda no resultado. Então, a gente vai fazer um débito de perda por desvalorização no resultado no valor de 147.073. A gente poderia chamar de perda por impairment ou perda por redução ao valor recuperável. O crédito, né, a contrapartida, ficaria numa conta redutora do ativo não circulante, que a gente chamou aqui de perda estimada por impairment. A gente vai deixar esse valor numa conta redutora separada do ativo em si, para a gente conseguir manter o controle. Até porque em exercício futuro, essa perda pode acabar sendo revertida. Outro ponto que é importante para a gente reconhecer, né, numa conta separada, é para a gente não confundir a perda reconhecida por impairment com uma baixa de um ativo. Tudo bem? A gente coloca todos os ativos no mesmo bolo, né? Então, todas as máquinas estão ali no mesmo ativo imobilizado. A gente não conseguiria separar baixa por venda do ativo de perda por impairment se a gente não fizesse separadamente. Então, crédito na perda estimada por impairment, também no valor de 147.073. Então, a máquina A agora vai estar avaliada a 852.000 e vai ser depreciada utilizando esse 852.000 como base. Então, a partir daquele momento que se reconheceu a perda por impairment, vai ter que ser recalculada a depreciação para os futuros exercícios também. A empresa B vai continuar sendo contabilizada a 1 milhão e esse 1 milhão vai ser depreciado no futuro. Espero que vocês tenham entendido, aproveitado bastante a resolução desse exercício. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo.